Glória a Deus. Aleluia. Jeito de som aí, irmão. Aleluia. Você já viu alguma cena onde uma carreta vem passando e alguém ousa atravessar no meio? E dá aquilo que você sabe muito bem? Irmãos, não se assuste. Você reter a presença do Espírito é a mesma coisa. É melhor você liberar. Deixa o Espírito agir. Deixa as coisas acontecerem. Aleluia. 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 Cara, tu não sabe o que está acontecendo na tua vida. Tu entende o que Deus está fazendo contigo? Tu entende o que Deus está fazendo contigo? Deus está mudando a tua história. Deus está escrevendo algo novo na tua vida. Ei, deixa ele lá com Deus, deixa os diáconos cuidar dele. Como é que você está agora? O que está acontecendo com você agora? Sei que o Espírito está falando, está mexendo com você. Aleluia. 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 Só sabe o valor da liberdade quem já esteve preso um dia. Às vezes nós estamos como se estivesse andando com um saco de areia nas costas, pesado. Ei, o fardo é leve quando está no Senhor. E Ele está tirando o fardo de pessoas hoje nesse lugar. Há um tratamento. Aleluia. 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 Pastor, o senhor pode explicar o que é tudo isso? Eu sei lá. Só sei de uma coisa. Nós éramos cegos e agora nós enxergamos. Aleluia. Você pode sentar, irmãos. Louvor. Deixa só Pedro aqui, Pedro está no tecladinho ali sentadinho. Não se preocupem, gente. Antes da meia-noite a gente sai daqui. Aleluia. Não tem nada pior, ou maior, ou impossível que uma carreira no Espírito não cure. Que um momento como esse, onde você se derrama, se mostra para Deus e diz: Senhor, é pesado, eu sei, mas pega aqui o meu fardo, porque não é nada para o Senhor. Aleluia. Irmão, crente é assim, crente é coisa assim meio doido. Uma hora a gente corre, uma hora a gente chora, outra a gente sorri, mas uma coisa eu sei: na presença do Senhor nós somos curados, providos, restaurados. Aleluia. Eu vou meio que resumir a nossa ministração de hoje. Já está chegando o final. Nós ainda vamos celebrar a ceia. Mas sabe, irmãos, certo homem chegou para Jesus e disse: vai até minha casa, porque meu filho está morrendo. Aleluia. Tem algo mais aqui nesse lugar. Aleluia. Meu Deus do céu.
Amém? No Evangelho de Marcos, a partir do versículo 21, no capítulo 5, tem a história de Jairo. E Jairo clama a Jesus para ir curar a filha dele. Ele diz que a minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Eu creio que muita gente aqui hoje convidou Jesus para a sua situação. E disse: Jesus, vem comigo, porque há algo a ser restaurado em minha vida. A minha saúde está abalada. As minhas finanças estão abaladas. Meu casamento está abalado. Jesus, vem comigo. Mas em diante, começa uma situação bem interessante, que pode ser a sua nessa noite. Você veio a uma igreja. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. Porque você saiu de casa para vir adorar o Senhor, mas há pessoas que talvez saíram num desespero, sem entender o que fazer, e disse: eu vou entrar naquela igreja. E a palavra diz que uma mulher, ela interceptou a caminhada de Jesus, que ia de passagem para ir para a casa de Jairo, para socorrer a filha de Jairo. E essa mulher, ela diz, a partir do versículo, parte B, do versículo 24, diz: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando muito o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Quantos de nós não estamos hoje buscando saídas em outros lugares, gastando com pessoas, com psicólogos, com médicos, com amigos, com terapias, com situações? Aleluia. Sabendo que há um Deus que pode todas as coisas. E no versículo seguinte ele vai dizendo: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Você pode repetir comigo? E tocou na capa dele. Diz mais forte. E tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Versículo 29 diz: e logo a hemorragia estancou. Ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E o versículo 30 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Você entende que nessa noite, é como se Jesus estivesse olhando para pessoas que chegou aqui clamando por algo, e ele está dizendo: quem tocou na minha roupa? Aleluia. O coração está apertado, a situação tem sufocado, está espremendo, e Jesus está dizendo: quem foi que tocou na minha roupa? Quem chamou por mim? Aleluia. Os discípulos responderam: o Senhor estava vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia. Sabe, irmãos, essa mulher ela sofria por 12 anos já. É uma história bem conhecida. 12 anos se passaram e ela sofrendo de tudo que a acarretava. Gastou tudo que tinha. Já não tinha mais o que fazer. E o pior ainda estava por vir. Porque tudo que ela fazia só piorava. Só piorava. Você consegue imaginar aquela mulher sem ter mais nada? 12 anos sofrendo. Mulheres aqui
que naqueles dias do ciclo menstrual, deixa eu ser bem claro, tem umas que sofrem tanto. É cólica forte. São coisas que só a mulher sabe explicar. Homem não sabe o que é um terço do que elas passam. E você imagina uma mulher com 12 anos passando isso. Eu fico imaginando onde ela arrumou tanto sangue. 12 anos sofrendo. Devia ter uma estratégia de reposição, eu acredito, porque já pensou? E ela buscou solução em vários lugares, nos médicos, psicólogos, pessoas conhecidas, pseudos amigos. Para tudo ela recorreu. Partiu para cima e disse, eu vou fazer. Você já percebeu que nós temos disso? Nós buscamos em todos os lugares as nossas forças. Enquanto tiver força, nós vamos buscar. Tem um chazinho ali que resolve. Me ensinaram que se comer raiz de tal coisa, melhora. E começa. E você percebeu que na internet hoje tem solução para tudo? São tantas pessoas que sabem tudo e nada se resolve. Se tomar Coca-Cola é ruim, se não tomar é ruim, se comer muito ovo é ruim, agora tem que comer muito ovo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esses são os indicadores, os amigos, as coisas que o mundo nos oferece. Mais uma coisa me chamou a atenção. Se essa mulher estava há 12 anos nessa situação, onde estavam as pessoas dela, os seus? Quem estava ajudando essa mulher? Porque na Bíblia não diz quem era ela, não fala de família, não fala de outra coisa. Só diz que era uma mulher do fluxo de sangue. O nome dela não existe. Ela era chamada por uma doença. E mais à frente ele diz assim: que ela se tornou desprezada, excluída e isolada. Eu estou resumindo o máximo a ministração por causa do horário. Mas aquela mulher, por ela ter esse problema de saúde, ela era isolada da sociedade. Desprezada, isolada. Sozinha. Ou seja, tudo já tinha acabado. E parecia que não tinha mais o que fazer com a vida daquela mulher. Então, nós encontramos aqui uma mulher praticamente sem esperança. Todos os argumentos, todos os subterfúgios ela já tinha usado. Mas chegou um dia que aquela mulher ouviu falar de alguém chamado Jesus. E ela se apegou àquilo. Porque fé vem pelo ouvir. A fé chega até nós por ouvir e ouvir essa mensagem, essa palavra. Então, irmãos, aquela mulher ela não mediu mais esforços, até porque ela não tinha mais outra coisa a fazer, a não ser crer. Sabe que muitas vezes nós podemos fazer isso. Antes de gastar tudo que temos, nossas forças, nossa saúde, nós podemos fazer a coisa certa. Não é necessário sacrificar tudo para depois ir procurar a pessoa certa. E ela foi até Jesus. Ela não pediu permissão para chegar até Ele. Ela não fez nenhum alarde. Ela não se esperneou. Ela não chegou a dizer: ei, pessoal de Marcolândia, olha para mim, eu estou passando dificuldade, eu estou morrendo, olha o que está acontecendo, olha, ei, ela não fez nenhum alarde, ela simplesmente correu para os pés do Senhor. Aleluia. Aquela mulher simplesmente ela creu. Simplesmente ela se posicionou perante a Deus e acreditou que podia ser curada. Saiba que sua fé, ela não precisa ser barulhenta. Na liberdade nós corremos aqui, mas a nossa fé não precisa ser espalhafatosa, barulhenta. O que é barulhenta? É os gritos na rua, dizendo que as pessoas têm que ajudar. Eu estou precisando, eu estou fazendo tal coisa. Não, irmãos, ela não precisa ser barulhenta, escandalosa. Porque muitas pessoas se vitimizam. Eu conheci alguém que não queria receber oração por cura, porque ela arrumou um emprego que tinha uma vaga naquele lugar para uma pessoa que tivesse uma deficiência.
Então ela preferiu o emprego do que a cura. E tem pessoas que é desse jeito, estão acomodados, esperando pessoas trazerem uma ajuda. Vim buscar. Ei, eu estou passando mal. Dá para fazer a minha feira? Dá para trocar o meu bujão? Tem pessoas que se vitimizam ao invés de tomar a posição em Cristo. A nossa fé, ela precisa ser verdadeira, irmãos. A nossa fé precisa mostrar para as pessoas o que vocês acabaram de ver aqui, que nós somos verdadeiramente livres. Você está comigo, irmão? E aquela mulher, ela foi lá e tocou em Jesus. Um toque com fé vale muito mais do que 1000 palavras sem convicção. Vou repetir para você guardar nessa noite. Um dia diferente. Um toque com fé vale mais do que 1000 palavras sem convicção. Porque nós sabemos que melhor é a prática do que a teoria. Então muita conversa, mamãe já dizia, né? Conversa não enche barriga. Então muita conversa, muita teoria. Ei, vai praticar que é melhor. Lá no versículo 29 e 30 ele diz: e logo a hemorragia estancou e ela se sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Versículo 30 diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que ela havia saído, dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Sabe por quê, irmãos? Porque ao tocar imediatamente aquela mulher foi curada. Ao tocar em Jesus ela foi curada. Você está entendendo o que está acontecendo nessa noite? Aleluia. Jesus sentiu que dele saiu poder, porque a fé traz milagres do céu. O crer traz milagres do céu. Coisas acontecem, curas acontecem, porque quando nós cremos e agimos, traz milagres do céu. Outro ponto bem interessante diz que ao tocá-lo, Jesus parou. Ele parou e quis conhecê-la. Irmão, será que a sua fé nessa noite é capaz de parar Jesus? Será que o que você tem vivido, mesmo estando dentro da igreja, porque tem muitos que estão aqui dentro da igreja, será que tem o poder de parar Jesus e fazer Ele virar para você e querer conhecer você? Será que a posição que nós estamos hoje, a profundidade nessa verdade, nessa palavra, tem o poder de tocar Jesus e Ele parar para te ouvir? Suas convicções, seu entendimento, ao ponto de você descansar e dizer: eu sei que o meu Deus vai cuidar de tudo isso. Jesus, a gente ouviu isso muito bem lá em Araripina hoje. Jesus não se comove com lágrimas, Ele não para por lágrimas, por gritos, por alvoroço, por alardes. O que toca Jesus se chama fé. Ei, o que toca Jesus se chama fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a tua fé hoje, ela é capaz de parar Jesus e olhar para você? Seja na madrugada, porque alguns gostam da madrugada, seja de dia mesmo, seja na hora do aperto. Será que nossa fé hoje está pronta para parar Jesus? E ele se tem aquele interesse de voltar, existe fé naquele lugar. Você está comigo, irmão? Amém? Já estou terminando, viu? Aleluia. Quando nós tocamos nele com fé, ele sempre para o que for necessário para nos responder. Quando a fé é aguçada, está em movimento, Jesus sempre para nos ouvir, para responder a nossa oração. E no versículo 34 do capítulo 5 de Marcos, continuando, diz: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Sabe que agora, aquela mulher que ninguém queria estar perto, aquela mulher que sofria tanto, que era um escárnio, uma isolada, uma desprezível, agora Jesus chama ela de filha. Ela não tinha identidade, agora ela tem uma identidade. Filha,
A sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Eu acho impressionante como Jesus é. O amor do qual Ele disponibiliza. Porque pessoas que talvez estejam nesse lugar hoje, que para muitos não valem nada, que para muitos já não tem mais esperança, para muitos já não tem mais jeito. Jesus diz: filho, você foi salvo nessa noite, foi sarado nessa noite. Aleluia. Ela não é mais uma pessoa excluída, abandonada e desprezada. Agora ela é filha. Agora ela tem um relacionamento com Deus. E mais à frente, vamos encerrando. Jesus não apenas a curou fisicamente, mas também restaurou a alma e a dignidade daquela mulher. Você compreende o que é isso? Quando pega alguém que não vale nada para os olhos do mundo, e de repente Deus diz: ei, eu quero mudar essa história. Quero te dar uma dignidade. Porque um toque de fé é suficiente para mudar toda uma história. Todo esse relato, para eu dizer para pessoas, do qual o Espírito me conduziu a trazer essa mensagem hoje. Sabe, tem coisas, e os irmãos aqui sabem como funciona, que arde no nosso peito, no nosso coração. E essa palavra não é para visitante, e é também. Essa palavra não é para não crente, e é também. Mas essa palavra hoje, baseado naquilo que há muitos dentro da igreja, que até trabalha na igreja, que até se submete, que nos honra, que faz isso, mas a palavra de hoje é essa: ei, aquela mulher, ela tocou na orla das vestes de Jesus. E tudo isso aconteceu. E há pessoas aqui hoje para receber essa mensagem. Deus está dizendo para você: ei, toque na orla. Fala para teu irmão assim, ó: ei, toca na orla. Diz para o outro do outro lado: ei, toca na orla. Você não é frequentador de igreja, você é filho. Você é filha, e hoje é dia de tocar na orla do Senhor. Quer curar algo que ainda esteja te incomodando? Toca na orla. Aleluia. Aquela mulher, ela tinha um problema que a atormentava há 12 anos, chamado fluxo de sangue ou hemorragia. Ela ouviu que Jesus, falar sobre Jesus, que Jesus curava. Ela tomou uma atitude de fé, tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Por fim, não foi restaurada somente a sua alma, mas também a sua dignidade. E hoje, aqui nesse lugar, há pessoas que por algum motivo precisam tocar na orla das vestes de Jesus. E essa é a hora de você mesmo se entender. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que está faltando? O que é que está faltando na minha escala, no meu cronograma de vida? A minha programação diária. Talvez, irmãos, o seu problema não seja uma hemorragia. Talvez seja uma frieza espiritual. Talvez a sua necessidade de tocar na orla do Senhor não seja 12 anos de hemorragia, mas talvez seja uma frieza espiritual que precisa hoje voltar e tocar nas vestes de Jesus. Talvez seu problema seja um comodismo. Cruzou os braços e está aí cheio de palavras, mas não está colocando em prática. Aleluia. Quem sabe se não é uma falta de perdão que está causando essa hemorragia espiritual na tua vida? Quem sabe se você não tem deixado de perdoar? Isso está te matando. E você não é aquela pessoa que devia ser para Deus, porque algo ainda te prende. Ou até mesmo uma libertação em uma determinada área da sua vida. Aleluia. Você está compreendendo essa mensagem, irmão? Bem resumida, bem sucinta, bem objetiva. Faz, se necessário, tocar na orla do Senhor. Toca na orla.
Toca na orla do Senhor. Certamente a cura vai vir, a provisão vai vir, a libertação vai vir. Você pode ficar de pé? Essa mensagem foi clara para você, irmãos? Aleluia. Irmãos, essa palavra ardeu no meu coração, para hoje eu trazer até vocês essa lembrança de pessoas. E esse microfone não está legal. O trabalhar de Deus na tua vida. E eu volto a dizer, não foi por acaso que você chegou aqui hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui para você ser tratado e ouvir que há áreas que precisam ser fechadas, resolvidas, curadas e saradas. Precisa um toque. E eu posso traduzir isso para você. Eu posso deixar bem claro para você. Por algum motivo você está distante do Senhor, mesmo dentro da igreja. Por algum motivo algo está te prendendo e deixando você longe da vontade do Senhor. E hoje você pode tomar essa decisão e mudar toda a estratégia da tua vida. Vai lá e toca na orla do Senhor. Senhor, eu preciso de você. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu preciso mudar nessa área. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que entendeu essa mensagem e hoje gostaria de fazer uma decisão por Cristo nessa noite? Para ser transformado, ser mudado, preencher essa lacuna, essa vaga que está acontecendo na sua vida. Há alguém no nosso meio que gostaria de se converter nessa noite, aceitar a Cristo, mudar a sua história? Se tem, levanta uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Nós vamos nos alegrar com você, por entendimento de que você precisa, você quer e você busca fazer a coisa certa, estar na presença do Senhor. Tem alguém no nosso meio? Aleluia, glória a Deus. Diáconos, por favor, traz ele aqui. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus? Gostaria de fazer essa decisão. Isso não quer dizer que você vai ser do verbo, aí é você que escolhe. Não é placa de igreja que nós pregamos libertação de coisas que nos aprisionam. Tem mais alguém que gostaria de aceitar? Os irmãos podem estar orando, nossos irmãos aqui da igreja. Nesse momento há uma batalha, há uma disputa, o bem e o mal. O inimigo no ouvido, não vai não, tu vai passar vergonha, vai ficar todo mundo olhando para você. Que conversa, vai ter uma festa aqui nesse lugar. Deus está mudando vidas, Deus está cuidando de pessoas. Tem alguém mais aqui que gostaria de aceitar Jesus? Cadê os corajosos ou as corajosas? Levantam das suas mãos. Faça como esse rapaz. Cadê o ousado e a ousada? Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus? Esse momento é para você, irmãos. É para você. Aleluia. Glória a Deus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Aleluia. Nosso irmão Vitor está se reconciliando, irmãos. Ele é do Crato, veio morar aqui com a gente, né? E está se reconciliando com o Senhor. Ele venceu, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
Aleluia. Você se alegra com isso, irmão? Aleluia. A palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, né? Então, um culto abençoado, algo diferenciado, né? Mas bênção de Deus, uma reconciliação, e é assim que Deus trabalha. Mas eu sei que houve curas, que houve transformações em pessoas nessa noite. Amém? Não sei se os diáconos vão descer aqui a Santa Ceia, vamos celebrar a ceia, para encerrarmos no tempo propício. Aleluia. Glória a Deus. Todos pegaram o cálice. Falta alguém pegar o cálice, irmão. Se tiver, levanta das suas mãos, os diáconos vão entregar. Falta alguém pegar o cálice, você vai cear. Ali, gente, ó. Ali, Vicente, o rapazinho ali de branco. Glória a Deus. Aleluia. Prontos para celebrar a ceia, irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Sabe, irmãos, Deus tem tratado com pessoas, tem mudado histórias. Eu creio que essa palavra foi objetiva. E há pessoas nesse lugar, hoje, que entendeu o que precisa fazer. Nós começamos com uma inspiração, uma sensibilidade. Quando alguém disse, pastor, eu vi espírito de morte na igreja. Esse foi ver para o lugar certo, porque nós vamos repreender e vai mudar essa história. Amém? Então Deus está falando para as pessoas, para nós, para que nós possamos abrir os olhos para certas áreas, certas coisas que temos feito ou deixado de fazer. E essa palavra é objetiva. Não corra para outro lugar. Não gaste seu tempo em outro lugar ou com outras coisas. Corra para Deus que Ele vai te orientar o que fazer. Amém? E sabe, irmãos, nós perguntamos quem é que pode cear na igreja. São pessoas que aceitaram Jesus, que nasceu de novo. Se você é de outra denominação, não tem problema, você pode cear com a gente também. Nós não fazemos discriminação desse tipo de coisa. Mas um detalhe é bom ser visto, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, que diz que, por isso, aquele que comer o pão ou beber desse cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Enquanto o louvor vai ministrar aqui por alguns minutos, esse momento é o momento de você pedir perdão a Deus, se você tiver necessidade de fazer isso. Se reconciliar, de reconhecer para Ele aquela história, você vai, pede perdão, se arrepende e vai cear conosco. Então fica claro para você, antes da ceia, se reconcilia com o Senhor.
Bota a tua casa em ordem. Organiza tudo. Nós vamos celebrar a vida nesse lugar. Amém? Louvor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, um nome. Ele venceu a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba está vazia. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Glória a Deus. Teu é o reino. Aleluia. Segura seu pão assim. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Aqui o pão representa o corpo de Cristo. O suco substituiu o vinho, que representa o sangue derramado na cruz. Um preço alto pago por nós. Aleluia. Aleluia. Isso significa um memorial de Deus para nossas vidas. Onde nós aqui estamos expressando que nós não vamos esquecer do sacrifício feito por Ele. É por isso que nós precisamos estarmos puros, limpos, consciência limpa, de que não há pecados. Se há, se arrepende, joga fora, celebra a vida conosco nesse momento. A palavra de Deus diz, porque Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Aleluia. No versículo 25 ele diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tenho plena convicção que há transformações nessa hora. Apesar de ser simbólico, mas nós entendemos o que está por trás de tudo isso. Há um Deus poderoso que quer transformação nas nossas vidas. Você pode comer do pão. Nós te damos graças, Senhor, por tamanho sacrifício, Pai, e tamanho amor por nós, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se entregou naquela cruz, para que nós possamos, ó Deus, estarmos aqui hoje comemorando a vida. Nós te agradecemos, Pai, por teu feito, teu cuidado.
e nos dá a salvação, nos dá a libertação, nos dá a provisão, tudo aquilo num pacote só, porque estava ali, pregado em Ti, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua intervenção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Você pode tomar do cálice. Aleluia! Glória a Deus. Você se alegra com isso, irmão? Aleluia! Queria que o louvor continuasse tocando. Nós já vamos encerrar. Aleluia! Oh, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te